E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, rapaziada, vamos responder umas perguntinhas de vocês sobre o universo de Zatch Bell. Eu sempre faço um postzinho lá no comunidade do canal para vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas sobre o universo de Zatch Bell e principalmente essa nova história que está saindo agora. Então, sempre que vocês tiverem alguma teoria, alguma dúvida, vão lá no comunidade do canal que sempre vai ter um post para vocês mandarem e a gente fazer esse videozinho aqui, beleza? Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos lá. Aí fez a seguinte pergunta: será que agora em Zatch Bell 2 o Makoto irá se aprofundar mais e mostrar mais do universo em geral, que é o mundo Mamodo? Ou pelo menos mostrar direito algumas raças de Mamodos que já existem? Pois sempre fico na curiosidade de saber mais sobre esse mundo tão interessante. Cara, eu espero que sim também, Ion. Eu gosto muito mesmo do mundo Mamodo. O Makoto, ele tem a faca e o queijo agora, se ele quiser trabalhar outras tribos, ele tá dando vários elementos. A gente tá vendo agora com a Tio protegendo esses Mamodos fugitivos ali e tudo mais, Mamodos sobreviventes. E tem muitas raças diferentes. A gente viu aparentemente novas raças de elfos ali. Então talvez já seja o Makoto falando pra gente, ó, existem várias raças que a gente vai ver daqui pra frente. O Knightson Souls, ele ainda falou aqui, ó, eu acredito que deve existir outros reinos ou algo similar. Eu gostaria bastante também, porque a gente sabe que o Gash, ele tá no entorno ali de 8 a 10 anos agora sendo rei. Antes disso, o Gash viveu numa cabaninha ali, totalmente isolado ali na infância inteira. Então o Gash, ele não conhece nada mais do que aquela cidadezinha dele. Óbvio que nesse time skip de 8 a 10 anos, com o Art, principalmente os outros ministros ali que estavam no governo e tudo mais, explicaram pro Gash, talvez se existem outros reinos e tudo mais. E talvez o Gash até possa ter feito expedições para conhecer mais da sua área e tudo mais, mas eu acredito sim que seria muito legal se onde o Gash mora fosse sim um reino, tipo um reino e tudo mais, com o nome, ele governava esse reino. Só que existem vários outros reinos, sabe? Várias outras partes, submundo do submundo, do mundo Mamodo. Pode ser que daí que veio Belial e outras raças, talvez Belial tá vindo de outro reino também. Uma coisa que quer trabalhar algo mais pé no chão, sabe? Pode ser sim que Belial tá vindo de outro reino, porque a gente viu lá no Gash Café, de número 16, se eu não me engano, e o pai do Gash revelou ele pro livro de feitiços que durante os seus 1000 anos ali no seu reinado, houve 3 grandes guerras. Então pode ser que foi ataques de outros reinos tentando invadir o reino dele, ou vice-versa, sabe? Então em termos de território, em termos ali de área grande, eu gostaria muito que o Makoto ele aprofundasse um pouco melhor pra gente descobrir como que funciona o mundo Mamodo. E sobre as raças, eu acredito que o Makoto ele tá mostrando pra gente, como eu mencionei ali no começo, a gente viu a raça do elfo ali, a gente viu a orelha pontuda, então a gente já assemelha a elfo, a gente tá vendo o elfo plural, tudo mais aparecendo. Então o Makoto ele não tá deixando tão explícito, ele não tá explicando de maneira, ó, existe essa raça, ele tá mostrando. Aí cabe a gente ir pegando as raças, né? Mas a gente vai ver tudo agora nesse próximo capítulo. Esse próximo capítulo provavelmente vai determinar mais pra gente como que vai ser essa expedição, podemos falar assim, no mundo Mamodo. Porque a batalha do Gash vai terminar e a Tio vai revelar mais coisas importantes pra gente, sabe? E também a gente vai determinar qual vai ser o próximo caminho do Gash. Imagina se o Gash, pô, aqui não dá, os caras dominaram tudo, vamos pedir ajuda pra um próximo reino, algo assim. Tudo vai depender do Makoto mesmo, né? Se ele vai querer expandir mesmo essa nova história, ou se ele vai querer criar um arco mais pequenininho só. O Lucas Ferreira fez a seguinte pergunta: o que você pensa nas magias exclusivas do livro dourado? Particularmente, eu não acho que os Mamodos tenham aprendido, mas sim o potencial deles de obter aquele poder. Eu também tenho a mesma opinião que tu, Lucas. Eu não acho que os Mamodos, quando usaram aqueles poderes, eles já sabiam essas magias. Eu acho que a gente só viu aquelas magias no livro do Gash e só. Eles têm sim o potencial, evoluindo, treinando e tudo mais. No futuro, eles com certeza vão conseguir usar essas magias. Mas naquele momento eu acho que eles não poderiam, tá ligado? O Golden Book é um dos assuntos mais polêmicos assim de Zatch Bell. Sempre ficam duas opiniões bem divergentes. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Muito por conta, talvez foi um Deus Ex Machina, sabe? Um artifício que talvez muita gente ache que o Makoto ele não sabia como derrotar o Clear Note e criou algo assim do nada para derrotar o Clear Note. Geralmente a gente sempre vê que o Makoto ele gosta de usar elementos que ele já deixou na obra. A gente viu isso em praticamente todos os arcos, por exemplo, o arco do Sophis. No comecinho do arco mesmo, o professor Charada já tinha falado que o Brago e a Shelly não queriam se juntar a eles, porque eles tinham seu próprio caminho, eles mesmos iam atrás do Sophis. E depois de muitos capítulos, no final a gente viu que o Brago foi quem derrotou o Sophis. No arco de Faldo, antes de começar o arco em si, a gente já viu o Xion indo em direção ao Faldo. Então a gente já tinha essa pulga atrás da orelha que o Xion, a qualquer momento, iria derrotar o Ryo pra tentar pegar o Faldo ou fazer alguma coisa. A gente sabia que o Xion tava lá dentro. Então durante a história inteira de Zatch Bell, a gente sempre viu pontinhos que o Makoto ele sempre foi deixando no começo ou no meio do arco que iria voltar, sabe? O famoso retcon. A gente vê isso em praticamente todo o anime. Anime bem feito, né? Só que no caso do Clear, foi um poder que veio do nada, sabe? Eu não tenho essa opinião como o pessoal tem de o Makoto ele criou isso do nada. Eu acredito que desde o começo o Makoto ele já tinha
essa ideia do Golden Book, sabe? Ele já tinha essa ideia de trazer esse livro dourado em algum momento. Eu não acho que ele criou do nada essa ideia, mas eu concordo que faltou uma pequena menção, sabe? Uma coisa ele podia ter adicionado quando o Zeon falou sobre o Faldo. Ele falou que ele foi naquela biblioteca e ele encontrou 2 livros. Um livro era sobre o Faldo, pode ser que o outro se referia a esse poder do Golden Book, sabe? Se a gente já fosse apresentado sobre o poder de Golden Book antes na obra, eu acho que a aceitação do público seria muito mais fácil também. Talvez o Makoto ele quis reaproveitar que a gente viu primeiro o Golden Book no anime, porque no anime eles inventaram o Golden Book, já que o Makoto ele se machucou e não conseguiu concluir o mangá na época, eles tiveram que inventar um final. Então o anime inventou o Golden Book. Pode ser que o Makoto tava por trás ali e tudo mais, auxiliando o pessoal. Ó, eu acho legal terminar assim, não sei o que, não sei se o Makoto tava lá por trás e tudo mais. Mas o Makoto usou a ideia também, porque o anime ele terminou em 26 de março de 2006 e o mangá terminou em 26 de dezembro de 2007. Teve um ano depois que o Makoto ele ficou melhor do braço e ele conseguiu desenhar novamente o final do mangá. Mas agora em Zatch Bell 2 eu acredito que alguns Mamoru já consigam usar essas habilidades que a gente viu no livro, que a Tio tá muito mais forte, o Bari deve estar muito mais forte, os Mamoros que realmente treinaram com certeza devem conseguir usar essas magias, mas eu não acho que todos vão conseguir, sabe? O X fez a seguinte pergunta: você acha que terá uma nova adaptação em anime? Ou um remake, talvez? Então X, eu já fiz um vídeo bem completão, se você quiser assistir é só clicar aí no card. Eu já falei o que precisa para Zatch Bell ganhar um remake, dinheiro, tudo mais, as burocracias, o Zatch Bell tem a polêmica também do processo, a gente não sabe, os fãs não sabem quem de fato tem os direitos do anime, se é a Toei Animation, se é o Makoto ainda, porque teve um processo rolando e tudo mais. Então eu fiz um vídeo bem legal explicando, só clica no card também, vou botar aqui pra quem quiser assistir. Agora, sobre um possível anime de Zatch Bell 2, o Makoto só precisa de 2 coisas. Óbvio que ele precisa de mais, né? Mas 2 coisas são muito importantes. A primeira, óbvio, dinheiro. Fazer um anime requer milhões, é muito caro fazer um anime, ainda mais shonen como a gente tá vendo agora, normalmente tem 24 episódios ali, acaba a primeira temporada, ou acaba a história, né? A gente tá vendo agora em Zatch Bell 2 que a gente tá no capítulo 15 ainda, sabe? Tem muita história ainda que o Makoto precisa desenvolver no seu mangá pra sim virar uma obra de audiovisual. E segundo, claro, o público, a audiência, como que tá indo as vendas? A gente viu que o primeiro volume foi extremamente muito bem, foi um sucesso muito grande no Japão. O segundo foi um pouco abaixo, mas vendeu bastante também. E agora a gente tem que ver como que vai ser o terceiro volume. Porque se tiver vendendo bastante ainda como tá, o Zatch Bell ainda tem muito sucesso lá no Japão. Então provavelmente eu acredito que conforme a história for entrando no ápice, nas lutas, nas guerras, for cada vez chegando no seu auge, as vendas também vão aumentar. Então é só uma questão de tempo. Infelizmente a gente vai ter que esperar muitos animes, porque o mangá tá saindo mensalmente e as empresas aparentemente não gostam disso. A gente viu a polêmica agora com Black Clover. O autor já não tava gostando mais. Óbvio que ele pode ter outros motivos, mas agora ele vai ter 3 meses. Os capítulos de Black Clover vão lançar a cada 3 meses. Óbvio que cada capítulo vai ser muito maior. Ele vai lançar capítulos muito maior e também melhor graficamente. Todo artista quer ter mais tempo para fazer sua arte melhor. Ele não quer só fazer um mangazinho e vender. Tipo, é a obra principal dele, da carreira dele, provavelmente. Então, os artistas eles querem demandar o máximo de tempo possível para fazer algo bonito, para fazer arte. E não só ficar vendendo semanalmente, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que esse papo de ganhar um anime novo de Zatch Bell 2 e tudo mais, talvez ganhe mais relevância pra frente ali do volume 5 pro 6, sabe? Porque lá a gente vai ter muitos mais capítulos, já vão ter passado de 50, e principalmente a gente vai saber como que estão as vendas de Zatch Bell. Tá bombando bastante? Vale a pena investir no anime? Porque é milhões que vocês vão gastar, sabe? Será que vale a pena gastar milhões em uma obra que ninguém tá comprando, ninguém tá acompanhando? Então, a gente precisa de tempo pra ver como que tá as vendas e principalmente ter material pra adaptar um anime novo. O Breno fez a seguinte pergunta: quanto tempo você acha que durou o desafio do rei, no qual o Gash saiu vencedor? Então, Breno, não foi confirmado quanto tempo se passou, né, na história de Zatch Bell ali. Pra quem não tá ligado, o desafio do rei é basicamente a Batalha Mamodo. Principalmente no arco do Clear Note ali, o pessoal começou a chamar a batalha de o desafio de Deus, né, depende da tradução que você leu. Mas, na minha opinião, eu acho que passou entre 1 a 2 anos. E a gente sabe que no arco final ali, juntando o arco do Clear Note com o finalzinho ali, o Festival do Rei e tudo mais, passou 1 ano e 1 mês. Porque no final da primeira luta contra o Clear Note, quando o Gorm tava fugindo com o Clear Note falou que em 10 meses ele iria se recuperar e iria atacar eles novamente. Então houve o time skip ali, o arco de treinamento durante 10 meses. E depois, quando já venceram o Clear Note na luta final ali do Gash contra o Brago, o Gil ele pediu uma pausa de 3 meses, porque ele queria terminar a graduação dele. Ele teria que estudar ali e tudo mais para passar, dando 1 ano e 1 mês. Isso só no arco final.
A gente sabe que Zatch Bell, toda a história inteira é dividida basicamente em 2 arcos grandes, né? Sophis e Faldo. Mas, quando não estão nesses 2 arcos, até dentro desses arcos, ainda no comecinho, tem o famoso Mamodo da vez. Aparece o Mamodo, eles derrotam, dorme, aí passa dias, até semanas, aparece outro Mamodo. Eles derrotam, dorme, passa dia, então... eu diria que foi uns 2 anos, sabe? Desde que o Gash apareceu pela primeira vez no Kyomaru até o final, quando eles se despediram, até o Gash vencer ali e se tornar o rei. O Felipe Matheus fez a seguinte pergunta: Gofuri tem uma dupla personalidade igual a Kururu? E o que esperar desse personagem em Gash 2? Então, Felipe, respondendo primeiro a sua primeira pergunta ali sobre a dupla personalidade, eu acredito que sim. Não foi confirmado, mas eu acredito que sim, é bem forte, vou dar uns pontos. Mas só foi confirmado que a Kururu tem, porque a gente só descobriu dessa segunda personalidade pela Kururu. Mas eu tenho essa sensação que o Gofuri também tem, muito por conta que o Gofuri, ele era um Mamodo muito inofensivo, muito mesmo. Ele só queria se divertir, só queria ficar ali com o Gash. Ele fez uma amizade bem única ali com o Gash. Mas quando usa o poder dele, ele vira alguém totalmente diferente. Então pode ser sim que o espírito do Gofuri seja fraco, ele não queria lutar. Aí o livro deu essa segunda personalidade pro Gofuri. Por que eu digo isso? Porque lá no capítulo 7, a gente vê que o Gofuri, ele gosta muito do Gash, ele vai até a casa do Gash, ele está se divertindo bastante com o Gash. Só que ele começa a ficar mal e começa a ficar, na verdade, triste. Porque ele começa a sentir que o Renji, né, o seu parceiro humano, e o livro começa a vir próximo a ele. Ele tá sentindo que o Renji vai chegar ali na porta do Kyomaru. Então ele já começa a ficar triste porque ele sabe que ele vai ter que mudar de personalidade. Ele vai ter que fazer algo que ele não gosta. Pode ser que o Gofuri esteja só fingindo, óbvio, era uma batalha, ele tava usando das artimanhas dele, ele tava fingindo ali que ele era amigo do Gash pra atacar ele ali e tudo mais, é bem normal, a gente viu isso com vários Mamodos, mas por conta dessas cenas que a gente viu o Gofuri ficando triste, pô, mano, eu não queria fazer isso, que é uma sensação que não era só triste, ele meio ficava com medo mesmo, sabe, ele ficava medo do que iria acontecer com ele, né. Então sim, Felipe, eu acredito que o Gofuri também tenha sofrido do mesmo que a Kururu sofreu. Ele foi obrigado a ter essa personalidade vivendo no corpo dele, toda vez que ele fosse batalhar. Mas como a gente não tinha essa informação, né, porque a Kururu só apareceu ali depois de 9 capítulos, acho, depois a Kururu apareceu e a gente trouxe a informação, né, ganhou a informação que Mamodos que não queriam causar mal aos outros Mamodos, não queriam participar da batalha, seriam obrigados a participar dela, né? Então a gente pode linkar ali com o Gofuri. O Gofuri provavelmente tinha a mesma personalidade que a Kururu. O Lucas Gaspar fez a seguinte pergunta: a energia do coração que utilizam para as magias do livro tem fim? Tipo, a pessoa morrer se usar toda ela? Então, Lucas, a energia do coração sim tem limite, mas eles não chegam a morrer de fato. Pra quem não se lembra, a energia do coração em Zatch Bell se refere totalmente à ligação emocional ali entre o Mamodo e o parceiro humano. Quanto mais forte for a ligação dos dois, mais poderoso vai ser o feitiço. Tanto que quando o vínculo emocional ali do Mamodo e do humano fica muito forte, eles conseguem despertar uma nova magia, assim ativando a energia do coração. A gente descobre muito isso pelo Dr. Charada, ele explica ali pro Kyomaru e para o Gash, onde eles conseguem despertar o Halzaru. E na verdade os Mamodos eles já têm essas magias, eles só precisam despertar elas. E a gente vê isso ao longo da história inteira, principalmente no arco do Sophis, lá onde a gente vê mais do conceito. Quando o Gash, o Kyomaru ali e todos os seus aliados vão invadir para derrotar o Sophis, eles derrotam muitos e muitos e muitos Mamodos milenares, eles travam diversas lutas. E por conta disso os seus poderes esgotaram. Por isso a Tio foi muito importante durante a batalha, pois o Saifojo da Tio não só curava os ferimentos, ele também conseguia curar um pouco da energia do coração, conseguia restaurar um pouco. Assim o Mamodo conseguiu usar mais uma habilidade. Tem um limite, tem uma fraqueza, você não pode simplesmente usar 10, 15 magias e achar que nunca vai acabar. E pra terminar, o Paulo Cavalcante fez a seguinte pergunta: será que os Mamodos exclusivos do anime aparecerão agora no novo mangá? Então, Paulo, não só do anime, tá? Do filme pode aparecer também. A gente viu nessa nova história do Mamodo muito parecido com o Izuma. Pode ser que o Makoto ele canonizou a raça do Izuma e não o Izuma. O Izuma ainda não é canônico, ele ainda é o personagem do filme. A gente pode ver aquele Mamodo corta e cola, algo assim. Muito engraçado, Mamodo em forma de cola. A gente pode ver a Nia também, aquele gatinho, ou pelo menos fazer uma aparição ou outra. Mas eu acredito que ele vai criar personagens novos, como a gente tá vendo agora, o dragãozão aparecendo novo ali agora. O Makoto ele não tem muito esse costume de ficar reciclando personagens, sabe? Normalmente ele cria personagens novos, sabe? Mas tudo pode acontecer, né? Se eu fosse pra chutar alguém, eu estaria o Izuma, sabe? Que o Makoto ele já apresentou, ó, a raça dele pode existir, então ele pode, se ele quiser, canonizar o Izuma, mas óbvio com um poder diferente ou algo diferente nele, né? Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre fica de olho ali no comentário do canal, que sempre quando vocês assistirem esse vídeo já vai ter um post novo pra vocês mandarem suas perguntas e dúvidas, né? Sobre a história de Zatch Bell. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell e nos vemos num próximo vídeo.